Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que horário esse vídeo aparecer pra você. Se você tá assistindo esse vídeo é porque você já está no meu perfil, então temos algum grau de intimidade, sejamos amigos ou apenas nos conhecemos da rua. Mas se por algum motivo o algoritmo entregar esse vídeo pra você, prazer, meu nome é Caio, eu sou estudante de jornalismo e eu queria dar a minha opinião sobre o assunto do momento, que no caso é a convocação da seleção brasileira. Eu sei que esse vídeo vai estar chegando um pouco atrasado, eu queria ter lançado um vídeo antes da convocação falando quais jogadores eu achava que iriam para a seleção e um vídeo depois, mas independente, eu gostaria de falar também o que eu acho sobre a convocação, sobre cada jogador, quem eu acho que deveria estar lá, quem eu acho que ficou faltando, quem eu acho que vai agregar e quem eu acho que vai lá pra tocar pandeiro, porque a gente sabe como funciona a seleção brasileira, a gente sabe como funciona a Copa do Mundo. Tem gente que vai estar lá só pra poder fazer a dinâmica de grupo, e não tem problema, sinceramente, são 26 jogadores, muito provavelmente nem todos entrarão em campo. Diga-se de passagem, geralmente terceiro goleiro também tá lá, mas para ajudar caso algum dos goleiros se machuque e precise de ajuda nos treinos. Antes de entrar para poder falar sobre a lista em si, eu gostaria de comentar um pouco também sobre o momento que a gente está vivendo com o afastamento da identidade da seleção brasileira com o seu torcedor. E, de certa forma, eu queria utilizar um dos problemas mais recentes, sabe? Que foi o show de apresentações que antecederam a convocação da seleção. Cara, eu não sou de julgar gostos alheios, muito pelo contrário, eu acredito que a gente vive num país muito rico em culturas, então, de certa forma, tudo sempre é bem-vindo, sabe? E eu entendo o movimento da seleção brasileira, mas na real, mais da CBF do que a seleção brasileira em si, de tentar trazer o povo brasileiro de volta pra torcida da seleção, mesmo que enfrentamos épocas um pouco sombrias para a maior seleção de todos os tempos. Nós não somos qualquer seleção, sempre bom ressaltar isso aí. Mas a CBF ela pega um pouco no básico, que é simplesmente não conhecer o seu povo, sabe? Pô, shows de apresentações teatrais falando sobre a trajetória do Brasil nas Copas, em que venceu, e toda vez que cortava pra cara, seja do Ancelotti ou de alguém que estava o acompanhando, que estava de fora dessa apresentação, cara, era um negócio que de vez em quando era engraçado, sabe? É aquela vergonha ali que causa algum tom de cômico, mas em alguns momentos era só um silêncio ensurdecedor, sabe? E Dilsinho cantando Skank também, inclusive não criticando o bom pagodeiro Dilsinho. Sejamos francos, não caiu muito bem a escolha. Eu não sei qual foi a ideia da seleção brasileira, da CBF, toda hora eu peco muito nisso. Na real eu até entendo, porque o Dilsinho ele tem muitos amigos no meio do futebol, mas vamos deixar isso pra lá, tá? Acredito que a seleção brasileira e o seu povo vão ter uma melhor identificação no momento em que o Brasil começar a ganhar novamente, porque novamente, como eu tava falando, nós não somos uma seleção porcaria, muito pelo contrário, somos a maior seleção de todos os tempos. Ninguém chega nem perto da gente, sinceramente. E estamos vivendo tempos sombrios. Acredito que vai melhorar, sabe? Acredito bastante. Inclusive, eu tenho muita fé, uma plena convicção de que a gente tem chances reais de poder conquistar o Hexa nessa Copa mesmo. Porra, obviamente, a teoria mais fácil é de que a próxima Copa seja mais certo. O ciclo do Ancelotti foi um ciclo curto, foi um ciclo conturbado, até porque todos os ciclos anteriores estavam sendo conturbados pós a era Tite. Mas eu acredito de verdade. Pode me chamar de iludido, pode me chamar de qualquer coisa, mas eu realmente acredito nisso. Mas deixando um pouquinho o assunto CBF de lado e focando no ponto desse vídeo, que no caso é a convocação dos 26 jogadores. E cara, tem pontos que eu devo falar antes mesmo de começar a falar sobre os jogadores. Estamos vivendo tempos de escassez em certas posições, isso é algo que é, óbvio, não só na seleção brasileira, mas também no mundo inteiro.
está tendo problema de laterais seríssimos. São pouquíssimas seleções que jogam com laterais de verdade, que não jogam com alas. E que jogam com alas bons, inclusive. Porra, dá pra contar no dedo. Consigo contar Portugal, Espanha. Eu gosto bastante do Cucurella, mas é isso, sabe? Então, porra, a Itália nem ao menos foi pra Copa. Inclusive eu acho o Di Marco um dos melhores laterais do mundo, mas pra você ver, vivemos problemas seríssimos. Mas sem enfeitar muito o pavão, eu vou comentar cada jogador. Vamos lá. No gol temos um problema sério, que é... Vamos lá. Os 3 convocados foram Alisson, Liverpool, Ederson, Fenerbahçe e o Everton, Grêmio. Qual é o problema que vivemos aqui? Muito pelo contrário da opinião do povo em geral, eu acho o Alisson absurdo. Sinceramente, um dos melhores goleiros brasileiros que eu já vi jogar. Porra, pode falar sobre a minha pouca idade, tenho 26 anos, mas eu vi muita coisa. E cara, o Alisson é um absurdo. O que o Alisson faz no Liverpool, sim, você pode utilizar da artimanha de, assim como o Vinícius Júnior, o Alisson não desempenha 20% do que ele desempenha no Liverpool. Mas em um momento em que entra qualquer outro goleiro que não seja o goleiro Alisson em campo, eu acho que tudo isso cai por terra. Porque o último ciclo em que o Alisson esteve machucado esse tempo inteiro, que foram testados Ederson, Hugo Souza, Bento, eu tenho certeza que vocês sentiram falta do Alisson. Se vocês não sentiram falta do Alisson, eu não sei o que falar pra vocês, sinceramente. O Alisson é o nosso melhor goleiro disparado para essa Copa. Agora, temos o maior problema, que é a questão física do Alisson. O Alisson perdeu os últimos 12 jogos do Liverpool. Eu acredito que o Alisson tenha tido pelo menos 2 ou 3 lesões durante esse ciclo que deixou ele de fora. E cara, pra um goleiro, de certa forma é até esquisito, porque eu não sei o que acontece. Eu acho que devem espancar o Alisson de certa forma durante os treinos do Liverpool, mas é algo preocupante. Porque, cara, sendo bem sincero, o Ederson vem de baixa na Turquia. O Everton está melhorando no Grêmio, mas o Everton também não estava numa ótima fase. E, cara, dos que estavam na pré-lista, é meio que chover no molhado, sabe? Eu consigo entender levar o Hugo Souza como terceiro goleiro com um jogador apenas para pegar pênalti. Dá pra entender isso muito bem. Ainda mais que ele é um jogador novo, poderia agregar essa experiência na vida dele. Prefiro não levar o Everton, mais pela experiência, por ele já ter jogado uma Copa. Inclusive ele entrou na última Copa, coitado dele. No momento que ele entrou, o Brasil tomou o gol. Mas já acontece. O problema é que os dois não vivem um bom momento. Inclusive, eu acredito que o Everton seja segundo goleiro. É uma questão preocupante. O Ederson foi colocado como segundo goleiro na convocação simplesmente porque é uma ordem alfabética. O Ederson está muito mal. O Ederson, que foi um goleiro escolhido porque ele era um bom jogador com os pés, ele sempre foi elogiado pelo seu jogo com os pés, inclusive pelo Pep Guardiola, um dos melhores técnicos de todos os tempos. Porra, o Ederson na saída de bola dos jogos que ele jogou pela seleção é um negócio tenebroso. Eu não vou comentar sobre o Bento, até porque o Bento nem está nessa lista. Mas é preocupante. Não querendo ser um pouco clubista, até porque, porra, sabe, dá pra ver. Mas eu acredito sim que na questão, porra, experiência e de estar jogando bom futebol, eu acredito que o Fábio deveria ter ido sim pra lista da convocação. Inclusive, eu acho que ele deveria ser o segundo goleiro. Porque caso aconteça algo com o Alisson, e se Deus quiser, de verdade, se você, porra, tem alguma crença, reze pela saúde do goleiro Alisson. Porque se o goleiro Alisson se lesionar, fudeu. É simplesmente a única coisa que você tem pra falar. Fudeu. Rezem por ele. E sim, eu levaria o Hugo Souza como terceiro goleiro. Mas conforme é chovendo molhado com os jogadores que estavam na pré-lista da convocação, eu não vou reclamar tanto da convocação dos goleiros. Não levariam esses 3 goleiros, levaria apenas o Alisson dos 3 goleiros. Mas, enfim, né? Vamos pros defensores agora. Cara, agora entrando no ponto sobre os defensores da seleção brasileira. Nós temos alguns problemas, como eu estava citando, no futebol mundial.
Mas na seleção brasileira, em solo brasileiro no geral, tá um negócio preocupante na questão dos laterais. A gente tá levando pra Copa Alexandro do Flamengo, Danilo do Flamengo, Ibanes do Al-Ahly, Douglas Santos do Zenit, que inclusive é o melhor lateralzinho que a gente tem nessa lista, e o Wesley da Roma. Por que eu não citei o Wesley como o melhor jogador dessa lista entre os laterais? Sendo que ele é um lateral de ofício, assim como o Douglas Santos. E está jogando em uma liga melhor. Porque o Wesley está jogando como ala esquerda na Roma. Está jogando muito bem, inclusive, como ala esquerda na Roma. Mas ele não vai como lateral esquerdo nem ala esquerda. Ele vai como lateral direito. E nas passagens em que o Wesley teve pela seleção brasileira, o Wesley não desempenhou tão bem. Inclusive, a França vendo isso, eu não sei se a França, provavelmente deve ter assistido o jogo do Brasil contra a Tunísia e viu que o Wesley foi tenebroso contra a Tunísia. A França estava atacando muito mais pelo lado do Wesley do que pelo lado do Douglas Santos, que inclusive também não foi bem no jogo contra a França. Vale ressaltar, para mim inclusive o Douglas Santos foi um dos, se não o pior em campo naquele jogo. Mas enfim, o problema não são os dois nessa lista. E, porra, eu sou obrigado a falar sobre o elefante da sala, que é a convocação do Alexandre e a convocação do Danilo. Eu entendo a convocação do Danilo, ele tá indo como o homem de confiança do Ancelotti. Eu acho que teria jogadores melhores para poder ser esse homem de confiança, para poder bater aquele tambor no vestiário, de ser aquele homem com um pouquinho mais de pulso firme na seleção. Eu não vejo o Danilo 100% como esse cara. O Danilo, eu sei que ele não vai entrar em campo. Na real, eu não vou nem falar que eu sei, porque existem chances do Danilo entrar em campo. E é preocupante se o Danilo entrar em campo. O Alexandre tava vindo de uma baixa horrível no Flamengo. Antes dos últimos jogos, eu entendia muito bem a convocação do Alexandre, até porque o Ancelotti ele quer esse lateral mais defensivo, mas com um zagueiro que está transicionando para lateral. Inclusive por isso que o Ibanes está indo. O Ibanes não está indo como reserva de nenhum dos zagueiros. O Ibanes está indo para poder fazer essa lateral direita. E de certa forma eu acho que ele é o melhor nome para poder fazer essa lateral direita, fora o Militão, que infelizmente foi uma das maiores, se não a maior perda que a gente teve nesse ciclo. O Ibanes, ele é um zagueiro forte e rápido para um caralho. O Ibanes, pra quem não acompanha o futebol asiático, de certa forma você não tá perdendo muita coisa, mas o Ibanes, ele deita e rola no futebol árabe, porra, já faz um tempo. Ele jogava muito bem quando ele tava na Roma com o José Mourinho, mas no Al-Ahly ele é o melhor zagueiro do futebol asiático por muito. E olha que nós temos, porra, nomes gigantescos, como Koulibaly e o Íñigo Martínez, que acabou de chegar lá. Mas, cara, eu me preocupo bastante sobre a questão dos nossos laterais. Eu espero que o Douglas Santos cale a minha boca nessa Copa. Eu espero que ele seja um jogador excepcional. Eu não queria que a nossa lateral esquerda esteja constituída apenas por ele e o Alexandre, mas eu entendo que é o que tem no momento. Eu queria que o Kaique Bruno tivesse sido testado. Eu não acho que Juba, que por mim é o melhor lateral esquerdo brasileiro que a gente tem no momento, eu não acho que ele se encaixaria no esquema do Ancelotti, então eu não vou colocar que Juba deveria ter sido convocado. Mas eu também gostaria de ver ele da seleção brasileira, entende? Eu acho ele um jogadoraço. E de certa forma, se ele estivesse em algum time do eixo, eu tenho certeza que ele deveria ter sido mais testado. Porra, queira você aceitar isso ou não. E deixando de lado o assunto dos laterais, eu também posso entrar no assunto dos zagueiros. E cara, eu não vejo problemas aqui nas seleções dos zagueiros. Eu só tenho um problema que eu vou comentar mais. Nossos zagueiros que a gente está levando é o Bremer, da Juventus, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Léo Pereira, do Flamengo e Marquinhos, do PSG. No total estamos levando 9 defensores. Eu não teria levado o Danilo, até porque o Danilo ele vai meio que chover uma olhada. Eu teria levado o Thiago Silva. Novamente, não estou sendo clubista. Inclusive, tenho problemas sérios com o Thiago Silva depois do que ele fez com o Fluminense. Mas, cara, se for pra você levar esse cara de confiança, esse cara que tem mais experiência, esse cara um pouco mais velho, porra, faz muito mais sentido levar o Thiago Silva do que levar o Danilo. Eu entendo que, porra, o Danilo deve ser um cara legal pra caralho de se conversar, porque ele tá sendo levado porque ele é um cara legal pra caralho, sendo bem sincero.
mas o Thiago Silva ele agregaria muito mais do que o Danilo nessa seleção. E cara, eu não vejo problemas com a zaga, inclusive de olho nessa final da Champions League que vai acontecer um dia antes do primeiro e um dos últimos amistosos da seleção, que será dia 30. Cara, com muito olho, porque a nossa zaga titular vai estar em campo. Gabriel Magalhães e Marquinhos. Se um deles lesionar, fudeu. Temos bons reservas, mas cara, sendo bem sincero, Gabriel Magalhães pra mim, no momento, é se não o jogador mais importante dessa seleção, junto com o Alisson. Gabriel Magalhães, ele é o melhor zagueiro do mundo. Porra, você pode discordar, você pode falar outros pontos. Se você falar Van Dijk, você é maluco, com todo respeito. Saliba é um ponto a poder colocar nessa colocação. O Pátio do próprio PSG também, porra, zagueiraço. Mas o Gabriel Magalhães, cara, ele é um absurdo. Ele é um zagueiro alto, ele é um zagueiro forte, ele é um zagueiro rápido. A bola aérea dele é um absurdo. Tanto que tem toda o problema com o Arsenal, de que o Arsenal prefere que você faça escanteios do que dar um pênalti pro Arsenal, porque o escanteio do Arsenal é quase como se fosse um pênalti graças ao Gabriel Magalhães. Ele é simplesmente um absurdo. E o Marquinhos, por mais que todo mundo tenha ele como zagueiro merdeiro, eu também tenho meus problemas com o zagueiro Marquinhos, mas o zagueiro Marquinhos, ele é um dos melhores que a gente tem, sendo bem sincero. Eu não tenho problema com a convocação do Léo Pereira, muito pelo contrário, ele é o nosso único outro zagueiro canhoto que a gente tem no elenco, então caso o Gabriel Magalhães, porra, Deus quiser não, mas caso o Gabriel Magalhães se lesione, eu tenho quase certeza que deve entrar o Léo Pereira no lugar dele, mesma coisa sendo o Marquinhos, o Bremer deve entrar, mas conforme o Bremer é um jogador melhor e está no momento melhor do que o Léo Pereira, porque o problema do Bremer, com todo respeito, é a questão do Alisson. É a questão física. Tecnicamente, o zagueiro Bremer é um zagueiraço. Zagueiraço mesmo. Sério, o Bremer é muito bom. Vocês já assistam ele jogando na Juventus. A Juventus tem um futebol feio de se assistir, mas o zagueiro Bremer é absurdo de bom, sabe? O Bremer, eu acho que ele deve ser o titular, deve ser o reserva absoluto para os dois zagueiros, sabe? Mesmo se o Gabriel Magalhães, eu acho que o Bremer tem mais chance de entrar do que o Léo Pereira, mas eu não me assustaria se o Léo Pereira entrasse. O ano do Léo Pereira pelo Flamengo foi um negócio absurdo. Ele, como dupla de zaga do Léo Ortiz, porra, foi a melhor zaga do futebol brasileiro, por mais que me doa admitir isso, mas eu não tenho problemas com a convocação do Léo Pereira. Meu único problema nessa lista de defensores seria a ausência do Thiago Silva, mas eu entendo a convocação de todos nessa lista, por mais que ainda tenha problemas com o Alexandre Danilo. Cara, e agora entrando num ponto que, de certa forma, é um dos problemas da forma como a seleção joga atualmente, que é a questão dos meio-campistas. A gente está levando para a seleção Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United, Danilo, do Botafogo, Fabinho, do Al Ittihad e Lucas Paquetá, do Flamengo. Vamos lá, com o problema eu não quero dizer que algum desses jogadores seja o problema, muito pelo contrário. Eu acho que são os melhores meio-campistas que a gente poderia estar levando para a Copa. O meu maior problema é o número de jogadores nessa convocação. A gente está levando 9 atacantes e 9 defensores. Eu acho um pouco demais para o número de meio-campistas que a gente está levando. Rezo para que todos estejam em plena capacidade física, sinceramente. E, porra, sendo mais exclusivo ainda com Bruno Guimarães e Casemiro. Eu acho que o Bruno Guimarães, ele fez uma falta imensa para a seleção brasileira nos últimos amistosos que a gente não teve ele. E eu dou graças a Deus pela adição do Danilo, que, porra, com todo respeito, conseguiu essa convocação aos 45 do segundo tempo. E muito merecidamente ele conseguiu essa convocação. O Danilo entrou muito bem como segundo homem do meio campo, no lugar do André, que estava fazendo na seleção, contra a seleção da França. E cara, eu entendo perfeitamente o André ter participado do ciclo inteiro do Ancelotti na seleção e não ter ido para a Copa. Eu acho que o André não aproveitou tão bem as convocações dele. Quando entrou em campo, o André estava um pouco tímido, dá pra entender, o André é um jogador bem novo, então faz sentido sentir um pouco do peso da seleção. Mas o André, ele é um jogador que não funciona tão bem no esquema tático, ele é um jogador que pisa muito pouco na área, diferente do Bruno Guimarães, diferente do Danilo e diferente do Lucas Paquetá. Eu acredito que na questão de qualidade em pisar na área, o Lucas Paquetá seja o melhor nome desse meio campo, mas eu acho o Bruno Guimarães
bem mais completo do que o Lucas Paquetá. De verdade, eu sei que muita gente não acha o Bruno Guimarães um jogador bom. O Bruno Guimarães é um jogadoraço, sendo bem sincero. Porra, ele não é nenhum gênio geracional, assim como Neymar, Ganso e etc. Eu sei que você tem problema comigo falando Ganso, mas se você nega isso, o problema não é comigo. Cara, o Bruno Guimarães, ele é um jogador com muito recurso. Eu acho que na seleção brasileira ninguém acha passe tão bem, esconde passe tão bem quanto o Bruno Guimarães. O maior problema do Bruno Guimarães é que ele é um pouco agressivo fora da média. Ele é um jogador meio carniceiro, assim como o Lucas Paquetá. E, porra, isso não aparenta tanto porque o Bruno Guimarães ele tem uma cara de lerdão. Mas ele arranca uns cartões amarelos que são um pouco preocupantes. Porque ficar de fora de algum jogo do mata-mata da Copa, o Bruno Guimarães e o Casemiro é extremamente preocupante. Inclusive, o Casemiro é um ótimo ponto a se tocar. Porra, se a gente tiver 3 caras que são pra ser o nome desse título do Brasil, eu acho que o Casemiro é um desses nomes. O Casemiro, no tempo que ele ficou fora da seleção, a gente tentou várias duplas de volante, seja ela Gerson e Paquetá, Bruno Guimarães e Paquetá, Bruno Guimarães, Gerson, que inclusive foi um jogador que perdeu bastante espaço na seleção brasileira no momento em que finalmente começou a jogar bem, mas eu não vou falar sobre o Gerson, eu não acho que o Gerson deveria ter sido convocado. Então, vou focar apenas nos jogadores que eram pra estar aqui ou que já estão aqui. Cara, perdão, fiquei um pouco confuso aqui, que o Fluminense quase tomou gol. A gente, porra, de certa forma a gente tem um meio campo incrível. Eu, porra, pensaria em um jogador que acredito que não tenha muita gente que tenha falado sobre ele, a não ser torcedores de São Paulo, que é o Lucas Beraldo. Cara, o Lucas Beraldo ele seria uma ótima adição tanto para poder dar experiência para ele pro próximo ciclo da Copa, mas também porque ele nutre algumas das nossas deficiências. O Lucas Beraldo ele tá sendo usado como volante agora no PSG, muito elogiado pelo Luiz Henrique, que inclusive falou que ele tem características parecidas com o Busquets. Eu acho que é um pouco exagerado, mas eu consigo entender o que o Luiz Henrique quer dizer com isso. O Lucas Beraldo, ele pode fazer zagueiro, apesar de eu não gostar dele na função de zagueiro. Eu acho que a baixa estrutura dele, ou estatura, depende de como você quer falar, é um problema sério. Inclusive, no jogo contra o Japão, eu não lembro quem foi o jogador, não lembro se foi o Ueda, mas o atacante japonês subiu nas costas dele com muita facilidade, o que eu não vejo tanto problema com ele jogando de lateral esquerdo. E ainda mais nessa ideia de que a gente quer um lateral mais defensivo, eu acredito que o Beraldo deveria ter sido levado ou deveria ter sido um pouco mais testado no ciclo da seleção. Ele ser testado apenas em zagueiro, eu acho um erro. Eu acho que o Beraldo deveria ter ido pra Copa, mas eu entendo também porque ele não tem tanta confiança no Beraldo, sabe? Outro jogador que eu acho que poderia ter conseguido pegar essa vaga no apagar das luzes é o Gabriel Sara. Cara, o Gabriel Sara tava jogando muito bem na Turquia. Porra, eu acredito que se não foi ele foi... eu ia falar, se não foi ele foi um dos melhores jogadores do Galatasaray. Cara, o Gabriel Sara, ele é um volante que tem um ótimo passe, mas eu também não consigo tirar o Gabriel Sara disso. Ele pisa bem na área, porém ele não pisa tão bem na área quanto os outros volantes que a gente tá levando, e defensivamente ele não é melhor que o Casemiro ou o Fabinho. O Gabriel Sara, ele poderia ir como uma, de certa forma, um tudo ou nada. Eu acho que ele tem ótimos lançamentos. Ele seria mais ou menos para aquele plano B, em que a gente vai colocar o Igor Thiago na área. Mas eu consigo entender a convocação desses meio-campistas. Eu só sinto falta de um jogador a mais, assim, sabe? Acho que dá pra tirar um jogador de defesa ou um jogador do ataque pra ter um jogador a mais no meio-campo. Mas eu vou entrar nesse ponto seguinte, que é a questão dos atacantes, porque eu acredito que tem alguns atacantes que eu vejo mais como meio-campo. Cara, e entrando no ponto final, e um dos pontos importantes que eu vou ter que parar, né, assim como foi parado no meio da convocação para poder comentar sobre um certo nome. É normal, vocês sabem de quem eu tô falando. Mas
Tem um problema que eu vejo sobre a questão de atacantes e como eles estão sendo colocados como atacantes na seleção brasileira. Eu vou falar em ordem, obviamente. Um nome que, porra, eu vibrei e imagino que você tenha vibrado e foi o primeiro a ser chamado como atacante, que é o Endrick do Lyon. Porra, esse moleque está indo para a primeira Copa do Mundo dele, porra, mesmo tão novo. Eu queria que o Estevão também tivesse indo com ele. É a segunda maior perda que a gente teve nesse ciclo. O Estevão é um absurdo, mas tô aqui para comentar de quem poderia ir pra Copa e quem está na lista. Cara, Endrick, Gabriel Martinelli, Arsenal, Igor Thiago, Brentford, Luiz Henrique, Zenit, Matheus Cunha, Manchester United. Vou pular o nome que está logo em seguida porque ele eu quero comentar muito mais a fundo antes de tudo. Rafinha, Barcelona, Ryan, Bournemouth e Vinícius Júnior, Real Madrid. Cara, vamos lá, é a mesma questão que eu vejo sobre a defesa. Nós estamos levando 9 nomes para o ataque, mas alguns desses nomes eu nem levo como atacantes, sinceramente. O próprio Neymar Júnior, que é o que eu vou comentar mais a fundo, eu vou levar o Neymar Júnior muito mais como meio campo do que como atacante, porque o Neymar ele não vai jogar como ponta na seleção. Tem chance dele jogar como falso 9, mas eu vejo o Neymar entrando assim como o terceiro homem do meio campo, para poder fazer a criação, dar aquele passe que só ele consegue, isso se ele entrar em campo. Eu também vou entrar nesse assunto. Mas é meio difícil eu não falar sobre a falta mais gritante assim do ataque da seleção brasileira, que é a não convocação do João Pedro. Eu sei que, muita gente tá zoando o João Pedro, sobre a questão da entrevista que ele fez, falando que o Neymar tinha que estar na Copa, então muita gente tá falando que o Neymar roubou a Copa do João Pedro. Cara, não necessariamente, sendo bem sincero. Mas eu entendo, sabe? Eu entendo. Também tem um pouquinho de mágoa com o João Pedro, pelo que ele fez com o meu time no Super Mundial, mas vamos deixar de lado. Cara, o João Pedro, eu entendo e não entendo a não convocação dele. Eu acho que o João Pedro não teve boas passagens pela seleção brasileira, assim como foi um dos problemas do Andrei. Eu entendo muito bem o Andrei ter ficado de fora. Mas a questão do João Pedro é que o João Pedro, pelo seu clube, ele apresentou muito para poder ir para essa Copa. O João Pedro teve 15 gols na Premier League, a dita liga mais competitiva do mundo inteiro. O João Pedro teve boas participações, isso em um time que oscilou muito, como o Chelsea. O Chelsea começou o ano bem, até porque, ganhou o Super Mundial, filha da puta. O Chelsea começou o ano, não, vamos colocar assim, começou a temporada, perdão, né? Um pouco confuso isso. Mas o Chelsea teve mudanças de treinador. Inclusive, eu não sei no momento quem é o novo treinador do Chelsea. Eu acredito que deva ser um interino. Eu acredito que eles não devam ter conseguido outro treinador. O Leon Rosena também já tinha metido o pé. E o Chelsea, cara, teve altos e baixos muito grandes, o que não afetou 100% o João Pedro. Não vou falar que o João Pedro foi impecável pelo Chelsea. Ele foi o melhor jogador do Chelsea, isso eu tenho certeza. Tanto que não é à toa que o Barcelona tá tentando comprar ele. Mas o João Pedro, ele se sobressaiu durante esse maremoto de bosta em que o Chelsea se enfiou. Eu acho que ele deveria ter ido pra Copa. Apesar dele não ter ido tão bem, eu não vou utilizar outro jogador de bode expiatório, utilizando tipo o Vinícius Júnior ou o Rafinha, que, o Rafinha foi o melhor jogador. Pra mim, o Rafinha foi o melhor jogador do mundo na última temporada. O que fizeram com ele, pra mim, foi uma patifaria. Eu entendo o prêmio ter ido pro Dembélé, até pelo título da Champions League e tudo mais. Cai por terra muito do que falaram sobre o Vinícius Júnior não ter ganho, até porque o Vinícius Júnior tinha ganho a Champions League. Mas esnobaram muito o Rafinha naquele ano. Muito, muito mesmo. Mas enfim, o Rafinha não foi o melhor jogador do mundo pela seleção, assim como o Vinícius Júnior também não tinha sido o melhor jogador do mundo pela seleção. Eu não quero utilizar isso como um parâmetro. Eu quero utilizar o momento do jogador, no geral, para ele e para a seleção. Eu acredito que eu, assim como você, em todo momento da vida deve ter ouvido em algum momento de que seleção brasileira, ou seleção no geral, é momento. Não é nome, não é nada, é momento. E o momento do João Pedro era absurdo. Eu só não vejo o momento dele melhor do que o Matheus Cunha, que pra mim
é o nome mais importante desse ataque. Eu vou destrinchar isso também. Mas o Matheus Cunha é um jogador com muito recurso. Ele é um bom jogador na criação. Ele tem um bom chute de fora de área. O Matheus Cunha é um absurdo. Vocês vão ver isso nessa Copa. Acredito que o Matheus Cunha também seja um dos grandes nomes dessa Copa. Espero isso dele. Não querendo colocar muita pressão, mas... porra, nós estamos falando sobre a seleção brasileira. Tem que ter um pouco de pressão. Mas o Matheus Cunha é um jogadoraço. Nomes que são muito comentados nesse ataque do Brasil são a questão do Igor Thiago e do Gabriel Martinelli. O Igor Thiago eu entendo que é porque o Igor Thiago ele meio que veio comendo pelas beiradas, sabe? Ninguém ouvia falar do Igor Thiago. O Igor Thiago não joga em um time tão midiático da Premier League. Dá pra entender. Cara, mas contestar a convocação do cara que é vice-artilheiro da Premier League, mesmo se você odeia a Premier League ou qualquer coisa do tipo, pô, o cara fez chover. Fez gol de todas as formas. Fez gol de cabeça, fez gol driblando o goleiro. É um ótimo batedor de pênalti. E sendo bem sincero, eu sou muito traumatizado com pênaltis da seleção brasileira pelos últimos resultados. Mas muito traumatizado mesmo. Então, se você discorda da convocação dele, porque você tinha algum jogador que você queria estar no lugar, eu entendo muita gente falando sobre o Pedro, mas o Pedro iria pro plano B, e com todo respeito ao Pedro, ele não faz um plano B tão bom quanto o Igor Thiago. O Igor Thiago é um jogador muito forte, alto, é um jogador com uma ótima finalização, muito bom batedor de pênalti. E porra, ele tá jogando numa liga muito mais difícil do que o Pedro joga no momento, com números muito melhores. Sabe? Eu não entendo a discussão que houve nos últimos tempos sobre o Igor Thiago. A mesma coisa acontece sobre o Gabriel Martinelli. O Gabriel Martinelli foi muito, mas muito criticado pela convocação dele. Muita gente falava, porra, vai levar o cara que é reserva no Arsenal. Cara, o Gabriel Martinelli, ele é reserva no Arsenal unicamente por uma questão de estilo de jogo. Vamos colocar assim, cara, o Gabriel Martinelli, ele é um bom jogador. Você pode colocar ele como operário da bola, você pode colocar ele como for. O Gabriel Martinelli, ele não tem, vamos colocar assim, jogos ruins pela seleção brasileira. Você não pode colocar a culpa do Gabriel Martinelli e a gente ter perdido algum jogo nos últimos ciclos. Sendo bem sincero, você pode pedir um pouco mais de protagonismo dele, mas sendo bem sincero, tem que ter aquele cara que, porra, vai fazer o trabalho sujo no ataque. E o Gabriel Martinelli, ele faz esse trabalho sujo. E ele faz esse trabalho sujo para o nosso melhor jogador, querendo ou não, é o Vinícius Júnior. Ele faz esse trabalho sujo para que o Vinícius Júnior não tenha que voltar para marcação, para que o Vinícius Júnior possa continuar tendo aquele pique para uma última arrancada. Eu não sei se o Gabriel Martinelli vai estar no time titular, eu entendo se ele estiver no time titular, mas a gente só vai descobrir isso durante a Copa. Até porque ele pode fazer o papel do lado esquerdo, como também pode fazer o papel do lado direito. E aí entra a questão do onde vai estar o Luiz Henrique, aonde vai estar o Rafinha. Eu não sei como essa seleção vai ser montada. Tenho as minhas próprias ideias. Não sei se o Ancelotti vai aplicar a mesma coisa. O Luiz Henrique, cara, que jogador, sendo bem sincero. Tenho um carinho imenso pelo Luiz Henrique. Fico muito feliz que ele tenha conseguido essa convocação para a Copa. Ele apresentou muito futebol pela seleção brasileira. Ele não sente o peso, assim como o Endrick não sentiu o peso. Assim como o Ryan, muito jovem, junto com o Endrick, não sentiu o peso da seleção brasileira. Jogadoraços. Mas eu não gosto da ideia do Luiz Henrique como titular. Eu acho muito melhor o Luiz Henrique entrando com a defesa um pouco mais bagunçada. Eu acho que o cortar pra dentro do Luiz Henrique é muito letal, sendo bem sincero. Porra, ele corta pra dentro e você sabe que vai ser um perigo. Ele vai bagunçar a zaga dos caras. Ele pode arrumar um escanteio, pode arrumar um gol. Porra, ele é um jogadoraço, mas eu não gosto dele como titular. Eu viria muito mais do time com aquela seleção que entrou contra a França no primeiro tempo, sabe? Tendo o Martinelli na esquerda e o Vinícius Júnior um pouco mais à frente, que na real é meio que um 4-3-3 falso, um 4-2-4/4-4-2. É um pouco confuso, eu sei, é meio disruptivo a forma como a seleção brasileira joga, mas eu vejo Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. Não exatamente nessa ordem como eles vão estar em campo. Eu vejo esse como o ataque inicial da Copa. Consigo entender se outros jogadores entrarem em outras posições, mas eu vejo como uma boa seleção. Cara, eu acredito que esse vídeo deve estar ficando um pouco maior do que eu esperava, mas eu juro que vou terminar o raciocínio.
vamos lá. Falando sobre os jovens do ataque, Endrick e Ryan, eu fico muito feliz que o Ancelotti não esteja cometendo o mesmo erro que foi cometido em 2010, quando não foi levado o Neymar e o Ganso. O Endrick e o Ryan na seleção, porra, eles não vão pra ser os caras do Hexa, apesar deles terem capacidade pra que isso aconteça. Eu consigo ver o Endrick fazendo um gol de título, apesar de que eu acho que o gol do título vai vir de um meio campista. Sério, é esquisito, mas eu acredito que o gol do Hexa pode vir ou do Bruno Guimarães ou do Casemiro em uma bola que vai resvalar na área e pá! Um gol fudido, tá ligado? A gente ganha 1-0, eu só quero ganhar, sinceramente. Eu não ligo se vai ser um jogo bonito ou não, eu só quero ganhar. Mas, cara, eu fico muito feliz com a convocação do Endrick e do Ryan. Eles fizeram por onde pra estar aqui, sendo bem sincero, fizeram muito por onde. O Endrick teve que mudar o time dele, foi emprestado pro Lyon, fez o que tinha pra fazer, apesar de muitas vezes o técnico, porra, em um jogo ele arrebenta, no próximo jogo ele obriga o Endrick a ficar cruzando pra área. Eu não entendo o que se passa na cabeça de certos técnicos, mas eu não tô aqui pra julgar o trabalho de ninguém, sendo bem sincero. Os jogadores fizeram por onde para estar aqui. Como eu comentei de todos os jogadores, falei que Vinícius Júnior e Rafinha tem que ter um pouco mais dessa gana, porque, porra, com todo respeito, na última temporada, Rafinha é melhor do mundo. Na temporada anterior, Vinícius Júnior é melhor do mundo. Eles têm que ser os homens, pra ser um daqueles 3 homens do Hexa que eu falei, eu vejo eles como Rafinha, Vinícius Júnior e Casemiro. Vinícius Júnior e Rafinha têm que ser os protagonistas dessa Copa. Vinícius Júnior, especialmente, eu acredito que Vinícius Júnior vai estar com muita gana de mostrar. Eu acredito que Rafinha também não fez uma ótima Copa. A Copa passada dele foi bem abaixo. Eu sei que ele estava nervoso. Porra, ele descobriu que ia ser pai durante a Copa. É uma merda, sendo bem sincero. Mas a Copa do Vinícius Júnior eu achei uma Copa muito boa. Eu não sei porque tanta gente criticou a Copa do Vinícius Júnior, mas a Copa passada dele foi boa. E eu espero uma Copa melhor dessa vez. Eu espero muito desses 2 jogadores, muito mesmo, e eu sei que o Ancelotti também espera muito deles. A gente não tem que pesar tanto dos jogadores mais novos, a gente tem que pesar nesses jogadores. E olha só, quando eu digo pesar, eu digo de cobrar, não é de xingar o cara, tá ligado, ameaçar a família dele, nem nada do tipo, nada criminoso, de verdade, sério, porra, somos melhores do que isso. E entrando no ponto importante dessa convocação inteira, que é a convocação de Neymar Júnior. De antemão, eu já posso dizer, eu não teria levado o Neymar. Eu não teria levado o Neymar, até porque, foda-se a minha opinião, com todo respeito, eu não sou técnico da seleção brasileira, eu não sou dirigente da seleção brasileira, eu não sou nada afiliado à seleção brasileira. Eu não teria levado pelo que apresentou em campo dessa temporada pelo Santos. Aí entra um pouco daquele caso que eu tinha falado, sobre a seleção ser momento. Nós sabemos que o Neymar não está indo pelo momento, ele está indo porque ele é o Neymar. Que possa haver um lapso de genialidade e ele possa resolver o jogo ali. Acredito que ele consiga fazer isso? Acredito, de verdade, independente das limitações físicas em que ele tem no momento, eu acredito que o Neymar possa conseguir fazer isso. Mas você se agregar ao milagre é um negócio complicado, a gente precisaria mais de uma realidade. Mas eu entendo a convocação do Neymar Júnior, até porque são 26 jogadores, sabe? É gente pra caralho. É como eu falei, poderia ter gente que ficou de fora na defesa pro Neymar entrar. Então eu entendo. Agora, a questão que eu queria comentar foi o que se criou com a convocação do Neymar. Eu entendo vibrar sobre a convocação do Neymar, mas o estardalhaço que se foi feito no local da convocação, no momento em que falou o nome do Neymar Júnior, aí corta pro Luciano Huck rindo, aí corta pra influências tocando o pandeiro, em algum momento o cara do movimento verde e amarelo sobe no palco. Sendo bem sincero, cara, a gente tava lá pra ver a convocação da seleção brasileira, mas mais parecia um show do Neymar FC. Novamente, eu não tenho problema nenhum com o Neymar, acho um jogadoraço, independente de qualquer coisa. Entendo a convocação, mesmo falando que não levaria. Espero, inclusive, que esse edema na coxa dele, não lembro se é na coxa, acredito que seja na coxa, não seja nada sério, até porque senão ele teria que ser desconvocado. E aí, com certeza, eu acho que independente de quem for desconvocado, espero que ninguém. Se alguém for desconvocado, o João Pedro entra. Mesmo se de convocar um goleiro, o João Pedro entra.
Mas a única coisa que eu tenho a reclamar foi aquele estardalhaço que foi feito com a convocação do Neymar. Sério, foi um negócio que é muito vergonha alheia. Ainda mais já as perguntas feitas por alguns amigos jornalistas, né? Amigos jornalistas, até engraçado falar isso. Não vou citar nomes, mas quem assistiu a coletiva da seleção brasileira na convocação sabe de que eu tô falando. Porra, perguntas que foram pra atacar amigos jornalistas sem motivo nenhum, falando sobre a convocação do Neymar Júnior. Cara, sendo bem sincero, porra, quem convoca o jogador é ele mesmo e o técnico. Porra, não tem muito como fugir disso, cara. Não tem como você falar que a mídia faz tanto trabalho quanto isso. Nesse caso até pode falar um pouco, querendo ou não. Mas enfim, sabe? Cara, e sendo bem sincero, como eu havia falado bem no início do vídeo, eu acredito de verdade que a seleção brasileira consegue ganhar essa Copa. Pode ser um futebol feio? Pode. Como eu falei, eu não ligo se vai ser um futebol bonito, eu não ligo se vai ser 8-0, se vai ser 7-0, se vai ser 1-0, eu apenas quero ganhar. Eu acredito que a gente consiga ganhar essa Copa. Eu espero que não necessite ir pra pênalti. Sendo bem sincero, eu não quero passar por isso de novo. Eu acredito que nenhum brasileiro queira passar por isso de novo. Mas já falei a minha seleção, na real eu falei meu ataque titular, né? Porra, minha seleção titular no momento seria como Alisson no gol. Pelo amor de Deus, que Alisson tome muito biotônico Fontoura, tome, porra, leite pra cacete. O Alisson precisa estar bem. Alisson no gol, Ibanes na lateral direita, Gabriel Magalhães, Marquinhos na zaga e Douglas Santos na lateral esquerda. O meio campo formado com Bruno Guimarães e Casemiro. Vamos colocar aqui, eu imagino o Matheus Cunha descendo um pouco mais, mas vou colocar ele lá na frente do 4-2-4 do Ancelotti. Com Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rafinha. Consigo entender se o Martinelli ficar de fora. Eu, de certa forma, até preferiria o Endrick nesse time, mas com o Matheus Cunha, sério, o Matheus Cunha não pode faltar nesse esquema tático da seleção brasileira. O Matheus Cunha é o jogador mais importante na questão da criação desse time. Então, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Endrick e Rafinha. Seria um ataquezaço. Mas eu não sei se o Endrick vai... Eu acho que se o Endrick arrebentar nos amistosos, já entrar muito bem, tem chance dele ser titular. Não acho que isso vai acontecer. Não por o Endrick não ter chance de arrebentar, mas se ele vai ser colocado em campo, porque sabemos que tem alguns problemas da questão por ele ser muito novo e os técnicos têm os seus problemas com os jogadores novos, sabe? Achar que eles não são preparados para estarem ali é um pouco confuso. Mas eu espero, de verdade, eu espero o melhor para a seleção brasileira. Espero que vocês tenham gostado também da minha opinião. Sei que minha opinião também não vale de muita coisa, mas eu queria há muito tempo já fazer esse vídeo. Valeu, rapaziada!